Boa noite, graça e paz. Uma alegria podermos estar juntos hoje, terça-feira, dia 7 de julho, para mais um momento de oração e de reflexão na palavra do Senhor, juntos, aqui pelo Facebook da Primeira Igreja Batista em Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, podendo contar com a sua presença, podendo também contar com a sua participação. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração e nós vamos juntos, num momento especial aqui, ler o seu pedido de oração, orar juntos, ter esse tempo também precioso de compartilhar por meio da oração aquilo que é o seu pedido, aquilo que é o seu motivo de gratidão também nessa noite de terça-feira. Já estão chegando aqui alguns irmãos e a gente fica muito feliz com a chegada de cada um de vocês. Também sabendo que alguns vão acabar assistindo e acompanhando um pouco depois, assistindo essa transmissão que vai ficar disponível na nossa página no Facebook. Independente de se você vai estar com a gente aqui agora ou se você vai assistir depois essa transmissão, o importante é que esse tempo que nós vamos estar juntos aqui seja um tempo proveitoso para a sua vida, seja um tempo de aprendizado, de oração, de quebrantamento, de experiência pessoal com Deus e, por que não dizer, também de experiência conjunta. Apesar de não estarmos reunidos presencialmente, juntos, mas nós estamos juntos aqui por meio desse canal. Nós temos aprendido que o contrário de virtual ou virtual não significa que não é real. Virtual significa que não é presencial, mas a experiência é real sim, para aqueles que assim se disponham a viver essa experiência de oração, de reflexão, que se possa fazer juntos, ainda que presencialmente separados. Eu quero orar nesse momento, quero orar com você. E quero, nesse momento, convidar você a baixar sua cabeça, aí onde você estiver, para nós orarmos juntos. Vamos orar? Pai amado e querido, muito obrigado por esta noite de terça-feira. Obrigado por esse canal que se abre para todos nós, por essa possibilidade, Pai, de juntos louvarmos o Teu nome, juntos estudarmos e lermos a Tua palavra, juntos podermos ter um tempo para refletir acerca daquilo que Tu mesmo queres falar com cada um de nós, aquilo que o Teu Espírito possa e queira, Pai, fazer em nós. Tenha Ele, o Teu Espírito, nessa noite, total liberdade de agir em nossos corações, de agir em nós de maneira sobrenatural, nas coisas naturais que nós podemos entender, que nós podemos perceber, nas coisas que nós podemos sentir da parte do Teu Espírito, sentir através de Ti mesmo, ó Pai. Obrigado, abençoa a vida de cada irmão e irmã que já está aqui conosco, daqueles que irão chegar, daqueles que irão assistir depois, enfim, Pai, todos que serão alcançados por esse tempo tão precioso que vamos estar juntos, sejam envolvidos, Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu amor. Essa é a nossa oração, feita com profunda sinceridade, e em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que, por favor, coloque aqui o seu pedido de oração, coloque aqui seu motivo de gratidão também nos comentários e nós vamos dedicar um tempinho aqui para ler o seu pedido, seu motivo de gratidão e compartilharmos juntos daquilo que alegra você, daquilo que tem sido sua alegria, ou daquilo que tem sido também o seu pedido, o seu clamor, sua procura, seu esperar no Senhor. Eu acredito que há uma beleza inserida dentro de esperar. Esperar para além de alguma coisa que tão somente é a medição do tempo, esperar também é o tratar das nossas necessidades mais íntimas no Senhor. Há uma beleza enorme no esperar. E nessa noite eu quero
convidar você a uma reflexão num texto do profeta Abacuque, texto muito conhecido, e eu quero ler com você esse texto e a gente buscar nele algumas lições práticas para nossa vida, para nossa vivência, para nossa caminhada, tá bom? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Abacuque 3. Eu quero ler com você do 17 ao 19, é o finalzinho do livro. É um resumo do que Abacuque sente diante da profecia que ele recebe da parte do Senhor. É um resumo de como o coração dele decidiu lidar com a espera, lidar com a possibilidade do que viria, daquilo que o Senhor lhe garantiu que aconteceria. Então vamos ler juntos. Abacuque 3, do 17 ao 19. Diz assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam retiradas, arrebatadas, e nos currais não haja nenhum gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. E assim ele conclui o livro de Abacuque. Que situação, né, pôde ter levado Abacuque a proferir isso? Bem resumidamente, o contexto é um aviso da parte do Senhor, dizendo ao profeta que Judá será visitada por conta da sua maldade. O erro da nação, que já não era uma coisa nova, já era uma coisa contra a qual Deus combatia há muito tempo, iria ser visitado. E Deus está dizendo a Abacuque o seguinte: olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, que eu, o Senhor, eu estou colocando os caldeus contra Israel. Eu estou incitando, ou seja, fazendo com que os caldeus queiram seguir contra Judá. E o começo do livro já é esse drama de alguém que conhece Deus e que diz: tu és bom, e até quando tu vais te acostumar, tu vais aceitar a maldade? Até quando, Senhor, o Senhor vai aceitar que a coisa ruim aconteça? Há um dilema na filosofia, o dilema de Epicuro, e você já deve ter ouvido essa expressão. Ela é muito recorrente em filmes que tratam sobre a bondade, sobre grandes tragédias. É muito comum no senso comum da internet, das redes. E a expressão que é esse dilema é a seguinte, escute bem. Se Deus é todo-poderoso, ele não pode ser bom. E se Deus é bom, ele também não pode ser todo-poderoso. Como é que é isso? Que coisa absurda. Que coisa contraditória para aquilo que nós cremos. Que coisa contraditória para aquilo que nós vemos no dia a dia com os atos de bondade do Senhor. Que coisa contraditória com aquilo que nós pregamos. Mas o que ele tentou dizer foi o dito de uma angústia humana, esse filósofo. Porque se Deus é bom e a maldade acontece, então Deus não é todo poderoso para impedir a maldade. Era o que pensava esse filósofo, e essa corrente filosófica e esse pensamento se perpetua no mundo. Se Deus é bom, ele não é todo poderoso, porque se ele é bom, ele não permitiria o mal. E o contrário é, se ele é todo poderoso, se ele pode impedir o mal, mas ainda assim deixa o mal acontecer, então temos um problema, Deus não é bom.
Esse é o dilema de Epicuro. Abacuque não chega a esse extremo, que é um problema da mente e do coração das pessoas do nosso século, de muitos séculos. É um problema da humanidade não entender Deus por meio da fé e tentar entendê-lo por meio de uma lógica, tentar associar a Deus a existência de todas as maldades e tentar livrar-se talvez das coisas que naturalmente ou debaixo das quais naturalmente nós estamos sujeitos. E ao tentar isso, muitas vezes vem o drama, vem o absurdo de entender que a nossa vida ela é fugaz, passageira, sujeita a muitos perigos que as outras são. Mas o livro começa com Abacuque até perguntando ao Senhor: Senhor, tu que és justo, tu que és bom, até quando tu vais te acostumar e ver que essa maldade se aproxima do teu povo e não vais fazer nada? Tu que és a justiça. Ele entra numa espécie de discurso que tenta colocar Deus dentro de uma encurralada, vamos dizer assim. Responda, o Senhor que é bom, e diga: onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor vai estar quando esse povo se levantar contra a gente? E Deus começa a dizer a ele, isso vai acontecer ali no capítulo 2, que Deus diz: olha, ouça o que eu vou lhe dizer, porque o que eu estou dizendo a você, se fosse outra pessoa que dissesse, você não acreditaria. Você já se viu numa situação assim na vida? De uma história que, se não fosse a pessoa que viveu a história te contando, você não acreditaria. E Deus diz: ouça bem, porque o que eu vou te dizer, você não acreditaria se fosse da boca de outra pessoa. Sou eu, o Senhor, que estou incitando, provocando os caldeus contra Judá. Olhe para os caldeus, vejam como eles são fortes, impiedosos, como eles não temem nada, como eles esmigalham tudo que está diante deles. Você já imaginou Deus dizendo claramente que é Ele, Deus, quem envia, quem age com juízo por meio da intervenção de uma nação má e impiedosa sobre o povo dele? E ainda diz mais a Abacuque no decorrer do livro: olha, e faça o seguinte, escreva em placas para uma pessoa que passe correndo poder olhar e enxergar a mensagem. E a mensagem é essa: sou eu, Senhor, que mando os caldeus. Faça um outdoor, né? Aquelas placas na beira da estrada que você vem no carro, por mais rápido que você venha, de longe você já consegue ler, já consegue ver a mensagem. E agora se instala um drama no coração de Abacuque. Mas o Senhor conclui sua profecia e diz a Abacuque a razão disto tudo acontecer e a redenção. E deixa muito claro ainda aquilo que Abacuque testemunha nas palavras finais dele no livro. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você a partir de agora. Que ainda que as situações sejam as piores possíveis, as mais adversas, a nossa confiança em Deus nos proporciona força para continuar. Esse texto nós citamos e falamos tantas e tantas vezes. Nós recitamos Abacuque 3, 17 ao 19, quando nós estamos esperando uma vitória, mas essa vitória parece que não vem. Nós dizemos Abacuque 3, 17 ao 19, quando nós estamos pedindo que as pessoas orem por nós por uma causa que nos pareça impossível ou perdida. E aí a gente cita esse texto muitas vezes como quem está dizendo: olha, possa ser que eu perca essa causa na justiça. Pode ser que esse emprego pelo qual eu estou lutando, batalhando tanto, não seja meu. Pode ser que eu não consiga aprovação nesse vestibular, nesse concurso, nessa prova, nessa disciplina. Pode ser que eu não consiga os recursos para realizar o sonho que eu tanto quero. Construir minha casa, comprar meu carro, terminar meu curso, comprar um móvel, um eletrodoméstico, fazer uma viagem. Mas, se o emprego não chegar, se a aprovação não vier, se as economias não forem suficientes, se a situação econômica do país não mudar, se a enfermidade vier, todavia eu me alegrarei. E a gente fala isso, mas muitas vezes a gente não pensa
no quão largo e fundo é a reflexão que a gente precisa fazer com muita seriedade e coragem sobre isso. Abacuque está falando aqui sobre coisas que são importantes, não, são vitais para qualquer nação. E para a nação de Israel naqueles tempos era a base da economia, da possibilidade de prosperidade da nação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que uma das principais árvores frutíferas da região ela não venha a dar flores, e esse florescer é um sinal de frutificar. Você sabe da história que toda figueira, quando tem muitas folhas, ela está dizendo para aqueles que veem a figueira que ali tem fruto. Aliás, essa é a razão pela qual Jesus, em certa ocasião, vendo uma figueira, procura fruto nela, não acha e diz à figueira: daqui em diante que você não dê mais fruto, que você seque, que você se vá, porque você mentiu no seu produto. Então, uma das principais fontes de alimento e de economia, se ela não florescer, se ela não der frutos, que a consequência do florescer, ter folhagem, flores, era frutificar. Ainda que na vida da gente, às vezes, e aqui a aplicação pessoal é bem essa, a gente até carregue as folhas, toda a aparência de quem está dando fruto, mas de verdade não esteja, ou ainda que a gente nem consiga florescer, porque aquela figueira de Jesus, ela é o produto, ela é o resultado de uma espiritualidade falsa, que está disfarçada de roupa, de linguajar, de presença no culto, de envolvimento com as atividades da igreja, ou, enquanto igreja, de ativismo da igreja, mas sem frutos. Ainda que a figueira não dê frutos, ainda que haja impossibilidade de frutificar, seja por essa religiosidade aparente, ou seja por alguma intempérie que não está no nosso controle. E ele prossegue: ainda que a videira não dê fruto, gente, videira, a uva, de onde vinha o vinho, tão precioso para a economia de Israel, tão precioso para as famílias, talvez a principal bebida cercada de proteína, uma bebida que poderia ser conservada, guardada durante os tempos da não safra, em barris de carvalho, em odres de couro, aquelas bolsas. Se essa bebida faltasse, faltaria na mesa do judeu, faltaria na mesa do israelita, algo semelhante ao nosso café, ao nosso suco, algo que só perdia importância para a água. Algo que para a economia e para a maneira como Jesus até exemplificou a vitalidade do seu reino, dos seus discípulos e da sua igreja, é uma total falência. Porque além de ter essa importância econômica para Israel daquele tempo, a videira para nós hoje significa quem nós somos. O que é que está dito em João 15? Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se a videira perece, é vã a nossa existência. É loucura imaginar que nós podemos alguma coisa sem estar ligados à videira, ou se a videira não dê aquilo que é o seu fruto. E ele continua: ainda que o produto da oliveira minta, a oliveira produz a azeitonas, e as azeitonas produzem o azeite era outro produto da base econômica de Israel importantíssimo. Isso transportando para o Brasil é mais ou menos falar: ainda que não haja safra de soja, ainda que o feijão não cresça, que as vagens murchem, ainda que o nosso milho, tão precioso para o nosso cuscuz e para tanta coisa, não cresça, não tenha chuva para tanto.
É como dizer para quem está no litoral do nosso Nordeste, ainda que a cana-de-açúcar vire pendão, mas não amadureça. É como se dissesse assim, ainda que a pecuária brasileira tão importante, a avicultura brasileira, é o desmantelamento da nação naquilo que é mais importante, mas não vamos perder aqui também a oportunidade de pensar ainda que as estruturas que sustentam a minha vida, elas venham a falhar. E ele não parou apenas com a figueira, a videira e a oliveira. Ele diz que os campos não deem seu mantimento, que as ovelhas sejam retiradas do curral, arrebatadas, roubadas, ainda que fuja aquilo que era a riqueza. A pessoa contava a sua riqueza pela quantidade de bois e de ovelhas que ele tinha. Você pega o exemplo, por exemplo, no tempo dos patriarcas de Jó. O que media a riqueza de Jó era a quantidade de cabeças de jumentos e de camelos e de gado que ele tinha. Você pega a história de Isaac, de Jacó, de Abraão, como eles mediam as coisas pelo tamanho do seu curral, pelo tamanho do seu rebanho, como isso era importante, ainda que o gado não esteja mais. O que Abacuque está chegando à conclusão aqui, de maneira muito prática, olhando para o caos que estava por se abater contra a sua nação e o seu povo, e consequentemente sobre ele também, caso esse mal o alcançasse no tempo história. Ele está dizendo, ainda que todas essas coisas aconteçam, eu tomo uma decisão. Eu me alegro no Senhor. Gente, a gente está vivendo sem dúvidas e sem nenhum medo de errar. Um tempo que está dizendo para a gente o tamanho da dificuldade que ele apresenta. Ele não está respeitando a nossa preocupação. Ele não está respeitando a minha agenda. Essa situação momentânea não está me respeitando naquilo que eu acho ou que eu pense dela. Ela está simplesmente dizendo a situação está aí. A gente está lidando com uma pandemia há 4 meses praticamente. A gente está lidando com incertezas do ponto de vista do futuro do país, da cidade e das nossas famílias. A gente está lidando com dúvidas a respeito de como serão as coisas no futuro, como será o trabalho, a escola, como serão as atividades na igreja, quando serão novamente essas atividades. E toda essa situação, ela não perguntou nem para você nem para mim. Ela é, entre aspas, soberana em se apresentar como algo natural. Natural no sentido de que é uma doença que, como tantas outras, aparece. Só que essa apareceu no momento em que ninguém esperava. Não existe um tratamento que se diga assim, é totalmente eficaz para todas as pessoas. Você pode fazer isso e resolve. Não é uma gripe que a gente toma aquela canja que a vovó ensinou, a bisavó ensinou a vovó, que ensinou a mamãe, que ensinou para a gente. Que a gente toma aquele limão com mel e alho e resolve. Não tem uma vacina para depois que pegar, tomar e ficar bom. É uma doença misteriosa até então e que está sendo estudada. E chegou soberana, no sentido de que ela não pediu permissão para isso. E se impôs. E com ela uma série de situações que estão se impondo. E a gente olha para tudo isso e às vezes a gente é tentado a perguntar, Senhor, até quando? A gente às vezes é tentado a querer fazer da fé um escudo imaginário para justificar às vezes as nossas razões que muitas vezes são absurdas. Viver uma fé cega que diz assim, eu não vou ser assolado por isso e pronto. Eu não digo que nós não devamos acreditar que vamos, por meio da fé e da misericórdia do Senhor, sair ilesos dessa situação.
Mas se nós descuidarmos, nós estaremos tão sujeitos e vulneráveis como qualquer um. Nós estamos sujeitos às mesmas leis que as pessoas lá fora. Para dar um exemplo bem prático para você do que significa a naturalidade com que as coisas acontecem, sobre a qual nós não temos controle nenhum, eu vou falar para você de uma lei natural que eu e você estamos debaixo dela, e você não vai poder duvidar de mim, porque ela pega a gente de igual maneira. Isso aqui na minha mão, uma máscara, né? Eu vou abrir os meus dedos aqui, ó. Vou segurar bem assim para vocês verem. Quando eu abrir esse dedo aqui, o que é que vai acontecer com essa máscara? Ela vai subir? Ela vai ficar parada? Qual é a lei natural aqui para ela? Caiu? Tem uma lei para isso. Lei da gravidade. Se eu ficar fazendo isso aqui a noite toda, quantas vezes isso vai mudar? Nenhuma. É uma lei natural para a qual Deus não colocou uma vírgula dizendo: mas para os meus filhos, caindo de uma escada, eles não vão cair, eles vão subir. Mas para os meus filhos, porque eles dizem que creem que isso não vai acontecer com eles, não vai acontecer. Eles podem descuidar, eles podem descrer, eles podem nadar contra a maré do bom senso tranquilamente, porque eu estarei com eles. Não, não é assim. Abacuque se viu diante de uma situação que era insustentável, que não somente ele, mas todos os profetas que nós costumamos chamar de profetas menores, que na verdade só é chamado assim porque o conteúdo de sua obra escrita é muito menor que a dos profetas maiores, obras literárias maiores, eles trataram de dizer ao povo: o Senhor estará vindo sobre nós, e sobre nós sobrevirá um mal chamado exílio e servidão a um povo que vai nos dominar. A nossa mensagem hoje é: o mundo jaz no maligno, correto? Essa é a mensagem da igreja. O mal e as maneiras como ele se manifesta de diversas formas entre as pessoas, ele está se colocando e ele vai atingir o mundo. Mas ele não é só o mal do pecado, da coisa espiritual, daquilo que num conjunto de valores que nós defendemos, possamos dizer assim: olha, isso é mal, isso não é mal. Também são as aflições comuns à vida, as doenças, as tragédias naturais que acontecem no mundo, todos os dias, toda hora, com todas as pessoas e em todas as nações. São as conjunturas e estruturas políticas que às vezes dão certo, que às vezes não dão certo. São os encontros e desencontros da economia com o governo, com a política, com a sociedade. Todas essas coisas, e debaixo de todas elas nós estamos sujeitos. E o Senhor nos alerta, por meio de sua palavra, de diversas formas, e ver como foi a história de Israel, conforme ela está descrita na Bíblia. E ver como Jesus tratou as situações no seu tempo, e ver como os apóstolos e os primeiros cristãos trataram isso naquele primeiro século, quando as cartas as cartas gerais, as cartas paulinas e os escritos do Novo Testamento foram escritos, é ver que o mundo em sua dinâmica vai colocar para a gente limites e limitações, naturais e não naturais. E o Senhor está dizendo para todos nós, por meio dessas situações, o seguinte: elas sobrevirão. Sobrevirão e não se espantem. A permissibilidade de Deus, ou seja, Deus dará permissão para que muitas coisas aconteçam ainda, e isso não se trata de uma maldade deliberada de Deus para com a humanidade. Não se trata de uma incapacidade de Deus em agir em favor das pessoas, eliminando as coisas que aconteçam. Mas significa que, de alguma maneira, todas essas coisas que acontecem, elas contribuirão para a nossa convicção e nossa formação de ser em Deus. E o nosso problema começa aí.
Porque assim como Abacuque, quando vem o mal, a gente olha e diz, mas quando, Senhor? Tu que amas a justiça. Quando será, Senhor? Tu que és a bondade. Quando será que tu irás agir? Deus não nos chama a entender tempo, nem época das coisas. Ele nos chama a viver toda a experiência sobrenatural possível diante das coisas naturais. É por isso que para o crente, sobrenatural é tudo que é natural. Veja que Abacuque não falou no final do livro ali, ainda que as orações cessem, ainda que o Senhor pare de falar comigo e com o povo, ainda que os milagres não aconteçam, ainda que ninguém levante a mão no culto no domingo, né, se fosse a nossa linguagem no nosso tempo, ainda que a igreja não tenha novos crentes, Abacuque não apelou para nada que nós consideramos coisas sobrenaturais, mas ele falou sobre as coisas naturais do seu cotidiano. Olha, ainda que o fruto da videira minta, e se fosse hoje, talvez ele dissesse, ainda que essa pandemia se estenda, ainda que a gente veja muita gente boa, infelizmente, partindo, ainda que a gente veja situações políticas tomando conta do momento, quando na verdade o que deveria haver era uma união, mesmo que momentânea, a favor da vida. Olha, ainda que a economia do país e consequentemente da minha cidade vá para o buraco, ainda que aquilo que eu considerava a minha segurança para aqui e para agora falhe, eu exultarei, eu estarei feliz e contente no Deus da minha salvação. Eu fui perguntado hoje se eu tinha medo da Covid-19. Eu respondi imediatamente e de pronto. Tenho medo dessa doença. Tenho muito medo dessa doença. Não é só porque eu faço parte de um grupo de risco, por ter um pequeno problema cardíaco. Não é só por isso. É porque eu tenho medo dela, porque eu estou vendo que ela não respeita ninguém. Nem jovens, nem velhos, nem saudáveis, nem pessoas de grupo de risco. Eu tenho medo. E o meu interlocutor falou assim, mas você não tem fé? Eu disse, eu tenho fé o suficiente para me proteger, o essencial e o necessário, temendo e conhecendo o mal que pode me sobrevir. Mas se ela vier e me pegar, e se ela vier e me pegar e o tratamento em casa não for suficiente para me recuperar, e eu tiver que ir para o hospital, e se chegando no hospital um tratamento de enfermaria não for suficiente, eu precisar de um tratamento intensivo, e se no tratamento intensivo eu precisar mais ainda ser entubado e desligado da vida para ficar ligado a uma máquina, mas se eu não resistir a isso e dali partir, eu sei o meu destino, e ainda em cada situação dessa eu saberei me alegrar no Senhor. Olha que coisa profunda. Eu falei de coisas naturais, a possibilidade de adoecer, a possibilidade de um tratamento em casa não dar certo, a possibilidade de um tratamento hospitalar se agravar e a possibilidade desse tratamento agravado não resolver. Coisas naturais, mas que movem em mim o sobrenatural de saber para onde eu vou, de ter convicção em Deus e alegria apesar das situações que possam vir. Abacuque está dizendo aqui, olha, pode acontecer todas essas situações, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Sim, o Senhor é a minha força, vai fazer meu pé como o da corça, aquele bichinho leve que salta, né? Você já deve ter visto aí aqueles documentários, as leoas e os guepardos perseguindo as corças e os cervos para devorá-lo, e eles correm e pulam e fogem, e escapam e alcançam lugares que são seguros o suficiente. Deus vai nos dar o livramento das feras circunstâncias que se aproximam da gente e das feras circunstâncias espirituais. Portanto, meu irmão, tenha fé e certeza de uma coisa: há um Deus que é todo-poderoso e que é bom, mas que nos deu a oportunidade de
crer e de mover no sobrenatural a partir das coisas naturais que estão à nossa volta. Não é ousadia para mover no sobrenatural apenas naquilo que são coisas inalcançáveis, mas mover no sobrenatural com coragem. Acordar amanhã de manhã, criar uma rotina. Se está trabalhando, trabalhar. Se não está trabalhando, criar uma rotina para dentro de casa. Se está sem emprego, preparar-se para buscar o próximo emprego. Se a saúde não está boa, tratar da saúde. Se o relacionamento não está bom dentro de casa, trate isso. Corra em direção disso. Permita-se viver a oportunidade de tudo isso. Encontre-se consigo mesmo. Mas em todos esses encontros necessários, tenha em Deus aquele que é o Senhor da sua salvação, aquele em quem você é capaz de exultar com alegria, de em alegria ter certeza da participação dele em todas as coisas, nas que são naturais e que nos desafiam a mover o sobrenatural, e nas que são totalmente sobrenaturais e que nós jamais, absolutamente jamais, conseguiremos ver nem tocar, mas sabemos que elas estão aí para ser provadas apenas por meio da fé. E não é provadas cientificamente, provadas. Eu provei. Nosso problema, às vezes, é que a nossa fé, no nosso entendimento, às vezes é uma fé que precisa se provar para o outro por meio de alguma coisa. E quando a Bíblia diz provai e vede que o Senhor é bom, ela está dizendo assim: prove, deguste, saiba. Da mesma maneira, vamos provar, vamos ter provas em nós de que Deus sim é bom e é todo poderoso. Essa expressão de Abacuque também não é um grito de desespero, não. É uma palavra certa de quem sabe assim: olha, se as coisas naturais me pegarem, não tem problema não. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. Eu vou me alegrar naquele que me dá livramento para cada situação da vida. Naquele que me põe em lugares onde eu escapo. Naquele que me permite louvar, seja quando está tudo bem, seja quando está tudo mal. Daquele que é, daquele que faz, daquele que não vive em função dos meus dilemas quando o problema vem. Porque quando o problema vem, a gente fica naquela, né? E agora que o problema chegou? E agora que o problema está na porta? Não, Deus está muito para além disso. Porque Ele é e Ele pode. Eu vou chamar o irmão Leandro aqui para partilhar com a gente um louvor. Logo depois a gente vai para o nosso momento aqui de ler os pedidos e de orar. Deixa eu ver aqui. Leandro, onde é que você está? Aqui. Estou chamando você agora. Aqui. Bom, Leandro, manda para mim, por favor, Leandro, um convite, porque eu não estou conseguindo enviar daqui, não sei exatamente por que razão, tá bom? Enquanto isso, eu já quero ir aqui lendo os pedidos de oração que vieram. Ok. Ok. Leandro, eu te enviei um convite, mas não está indo. Se você puder mandar de volta, eu te agradeço, para a gente poder te convidar aqui, tá bom? Deixa eu ir olhando aqui os nossos pedidos de oração, os que a gente tem hoje aqui, né? Nilcimar, que é daqui de Caicó, paz do Senhor para todos, para você também, Nilcimar, para sua família toda, irmã Joselma. Deixa eu ver aqui. Boa noite, irmã Ilma, que fez aniversário, né? Deus te abençoe.
Irmã Neide também. Irmã Fábia. Muito bem. Ilma pede oração pelas famílias e por toda a nação. Oração por nossas famílias e por toda a nação. Amém. Irmã Neide pede oração pelos que se afastaram do Senhor. Oração por aqueles que estão vivendo talvez esse dilema, né? Essa dúvida. Muito bem. Raíla pede oração por todos os irmãos, para que Deus nos dê um novo coração. Amém. Fábio e Andréa, irmã Andréa, pede oração pelos nossos filhos, por todos os pais. Como é importante a gente ter essa dimensão da necessidade de pais, orarem por seus filhos e filhos intercederem também por seus pais. Irmã Joséilma pede oração por ela mesma, pelos seus filhos, pela família de Cristo, a família da fé, a igreja, pelos governantes e todas as nossas famílias. Amém, irmã Joséilma. Deixa eu ver. Irmã Marileusa pede oração por sua família. Irmão Paulo pede oração por todas as pessoas que estão nesse momento em um leito de hospital, acometidos dessa terrível doença. Que Deus as conforte e ampare, sim. Amém também, irmão Paulo. Por isso, deixa eu ver, eu acho que os pedidos são esses. Wilke pede oração por sua avó, Dona Maria do Carmo. Foi diagnosticada com um câncer e fez a primeira quimioterapia. Orar pela cura, por saúde, por sua salvação. Também orar por ele, o Wilke, e por Uênia, sua esposa. Muito bem, são esses os pedidos que a gente recebeu até aqui. Leandro, por favor, me mande um convite, porque eu não estou conseguindo enviar daqui para você. Agora eu acho que eu vou conseguir. Pronto. Estou enviando um convite para o Leandro. Assim que ele louvar, a gente vai orar pelos pedidos que foram colocados aqui nessa noite. Boa noite, meu irmão. Graças e paz. Boa noite, graças a paz, pastor. Vamos louvar? Vamos. Vamos agora. Amém. Está com você. Só colocar a letra aqui do hino. Muito bem. Quero fazer um pedido de oração também pelo pai de uma irmã lá de Pernambuco. Eu não lembro o nome dele agora, mas é o nome da nossa irmã, a irmã Sônia. Orar pelo pai da irmã Sônia. Vocês devem, por favor, esse pedido de oração. A família está muito aflita, está com um problema seríssimo de medula e um quadro já pela medicina considerado irreversível. Leandro, fique à vontade, meu irmão, nesse momento para louvar ao Senhor, para nós louvarmos todos juntos. Amém. Não há maior prazer de ser filho de Deus e desfrutar da sua presença, viver em comunhão é a minha oração. E quem me dera não somente conhecer, quem me dera permanecer dentro do coração, dentro do coração do Pai, o coração do Pai. Às vezes começamos no altar de Deus e Ele satisfaz o nosso coração, mas logo desviamos o nosso olhar do Pai e aquela doce comunhão já não existe mais. Oh, não, não. Dentro do coração
dentro do coração do Pai, no coração do Pai. No coração do Pai é uma fonte inesgotável de amor. No coração do Pai tenho paz e alegria. Tenho mais de 1000 razões para permanecer. Dentro do coração. Dentro do coração do Pai, do coração do Pai. Dentro do coração. Dentro do coração do Pai, do coração do Pai. Vou cantar uma música aqui do cantor Adilson Silva. Chama-se Deus é a Resposta para Você. Ok? Amém, meu irmão. Vamos em frente. Quando o cansaço chegar a ti, pra tua fé desanimar, e a dor da alma for difícil suportar, por conta de um amor não correspondido. Quando as palavras de quem te cobra aumentarem a solidão e te trouxerem um pavor no coração e a sensação de que você ficou sozinho. Deus é a resposta para você quando as portas se fecharem neste mundo. O seu Espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulações. Deus é a resposta para você quando os amigos todos te abandonarem e os recursos deste mundo se esgotarem. Ele é comigo e também quer ser com você. Quando o passado tentar mostrar que o presente é o seu fim e as injustiças te impedirem de seguir e parecer que a sua luta está perdida, Deus é a resposta para as portas se fecharem neste mundo.
O seu Espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulações. Deus é a resposta para você quando os amigos todos te abandonarem e os recursos deste mundo se esgotarem. Ele é comigo e também quer ser com você. Quer ser com você. Amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Ele é a resposta, né? No Amém. momento que tudo falha, né? Inclusive no momento que falham as coisas nas quais a gente tem certeza material, né? Tangível de que existem, estão ali. Deus é a resposta para a gente. Obrigado, Leandro. Deus te Amém. abençoe. Algum pedido de oração, meu irmão? Rapaz, eu quero agradecer. Pode? Pode, Meu pai, desde o começo do ano, ele ficou desempregado. E eu agradeço muito a Deus por isso. Glória a Deus, cara. Que bom. Que bênção. Eu acho que foi tão bom, gente, que até a transmissão do Leandro travou, né? A notícia foi tão boa. O pai dele conseguiu emprego hoje, né? A gente se alegra, meu irmão, junto com você, junto com sua providenciou vocês aqui. Ele saiu aqui, desconectou. Mas, Leandro, o recado foi dado, viu? Que bênção. Porta de emprego que se abriu para o seu pai. Gente, eu sugeri aqui nos comentários que você dê uma olhada nos comentários agora, antes de terminar a transmissão. E que você veja os pedidos de oração que estão ali, anote, veja o irmão que está pedindo oração, ligue para ele, ore com ele, se possível ainda hoje, se não amanhã. Tá bom? Vamos orar nesse momento por esses pedidos que foram apresentados aqui, agradecendo por essa bênção que alcançou aí a família do Leandro e para que o Senhor nos dê cada vez mais essa confiança inabalável, que não está na figueira, na videira, na oliveira, nos currais, mas no Deus da nossa salvação. Vamos orar? Pai amado e querido, muito obrigado por esta noite termos estado juntos, Pai. Sim, como tua igreja, como teu povo, unidos. Cada um é verdade, cada um, ó Pai, em seu lugar pessoal aqui de oração, ainda nos ressentindo, Pai, sim, da falta que fazem os encontros, da falta que faz olhar e estar perto do irmão, mas te agradecendo, Pai, porque nesse tempo o Senhor tem nos dado livramentos. Próximo de nós e distante de nós, o Senhor tem livrado nossos familiares, amigos, irmãos na fé. Pai amado e querido, os pedidos que aqui foram apresentados, tu bem conheces. Que o Senhor nos dê, Pai, um novo coração, que o Senhor nos dê, Pai, uma mente que se renove em Ti, uma mente que exulte em Ti, apesar das circunstâncias e das dificuldades, ó Eterno. Pai, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe os filhos, os nossos filhos, dê a eles direcionamento, Pai, dê a eles vontade de Te buscar, Pai. Que o nosso testemunho possa servir para isso, mas se o nosso testemunho falhar em algum momento, Pai, que eles tenham, e isso é necessário e importante, Pai, que eles tenham a sua experiência pessoal contigo, porque o Senhor se revela e o Senhor se apresenta àqueles que sinceramente buscam te ver, buscam te conhecer. Da mesma forma, pedimos pelos pais, que filhos intercedam por seus pais. Aqui há filhos intercedendo por seus pais, pela salvação de seus pais, de seus avós,
como o irmão Wilke, que pede pela salvação de sua avó e também por sua saúde, por esse diagnóstico, por esse tratamento que ela iniciou hoje, Pai. Que o Senhor seja na vida dela e dos familiares, seja também na vida da família da irmã Sônia, do seu pai, lá em Pernambuco, nesse quadro tão difícil que tem entristecido tanto aquela família. Abençoa as famílias dos irmãos que aqui assim pediram oração especificamente por suas famílias. Abençoa a nossa cidade de Timbaúba. Abençoa o nosso estado do Rio Grande do Norte, nossa nação. Abençoa os nossos governantes. Dê a eles, Pai, estratégia e, acima de tudo, bom senso, humanidade, honestidade, sinceridade, Pai. Capacidade de abaixarem suas bandeiras pessoais em nome de um consenso e de uma luta única, Pai, pela vida desses milhares que sofrem, por quem nós também pedimos e oramos, Pai, nesse momento, todos os que estão acometidos dessa doença, os que se tratam em casa, os que se tratam em hospitais, seja com todos eles, levando cura, Pai, a todos os que estão acometidos da Covid-19. Nós queremos ver esses números baixarem, nós queremos ver essas mortes cessarem, nós queremos ver, Pai, a cidade voltando a ter vida e expressão de vida também naquilo que é comum, no trabalho, na produção, na geração de sustento para as famílias, Pai. Mas nós te pedimos isso apenas e tão somente, Pai, quando isso for possível e quando vidas puderem estar sendo preservadas. Dê entendimento, Pai, aos que pesquisam, aos que procuram tratamentos e curas. Nos dê, acima de tudo, paz que excede todo entendimento, firmeza em Ti, coragem para, em cada coisa natural, abraçarmos o sobrenatural, assim como Abacuque, que diante das calamidades que lhes foram anunciadas, disse com coragem: se todos os recursos ao meu redor, tudo aquilo que é natural e que eu vejo e percebo faltar, eu estarei feliz no Deus da minha salvação. Eu me lançarei de maneira sobrenatural diante de toda a ausência natural de recursos. Isso é confiança e isso é fé. E fé é um ato de ter a humildade de reconhecer nossas limitações, saber o momento de nos preservarmos e de termos todo o cuidado necessário, mas ter ao mesmo tempo a ousadia de saber que Tu és bom todo o tempo e todo-poderoso para agir, para fazer infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos. Nós te agradecemos por esse encontro, pela vida de Leandro, mais uma vez pela bênção que o Senhor providenciou na sua família com o emprego do seu pai, pelos irmãos que assistiram, que estiveram conosco, pelos que irão assistir. Nós oramos e te rogamos, nos dê uma noite tranquila, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe profundamente sua família. Uma alegria muito grande ter estado com todos vocês aqui essa noite. Tenhamos uma noite de paz e deixemos que o Senhor nos conduza a essa firmeza e a essa certeza de alegria e exultação, mesmo diante das circunstâncias mais adversas da vida. O Senhor vive, o Senhor reina, Ele está presente e Ele quer falar com você. Hoje, ainda, antes de dormir, ore ao Senhor. Deposite e entregue nas mãos do Senhor tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te preocupa. Esse é meu conselho para você nessa noite. Que Deus te abençoe e até mais.